de forma geral, a gente falou sobre diversos atores aqui, né? Sobre construtores, sobre os engenheiros. Então, são muitos os atores do mercado imobiliário, né? Aí, incorporador, terreneiro, são muitas as pessoas que se envolvem com esse mercado. O mercado realmente movimenta muito, muito volume. Quais são as opções de ingresso? Uma pessoa que não entenda do mercado imobiliário, mas ela quer participar do mercado imobiliário. Quais são as opções mais tangíveis ou mais interessantes para uma pessoa que entende um pouco menos sobre o mercado? Então, assim, se a pessoa quiser atuar como investidor, você fala? Sim, também. Veja, como profissional, claro, arquitetura, design de interiores, engenharia e seus, vamos dizer assim, E as suas consequências? as variações de cada uma dessas áreas. Mas a atuação direta no mercado imobiliário hoje pode ser tão simples quanto a construção de uma casa para venda, que isso é um processo de incorporação. Sim. Você compra um lote, constrói uma casa, incorpora e revende. Isso é um processo de incorporação. Numa escala um pouco Claro, reduzida, agora, né? Uma escala muito reduzida. Sim, unitária, né? Unitário. Mas, assim, eu acho que o caminho mais fácil para o profissional é primeiro se aliar com alguém que já está no mercado. A gente vê alguns arquitetos querendo assumir esse papel junto às construtoras já no primeiro ano de formado, ou segundo ano. É um pouco arriscado. Não dá. Não é que não dê. As condições de cometer um erro são grandes, e não só que podem prejudicar o empreendedor ou o construtor, como a própria carreira do profissional. Que, infelizmente, quando se forma, a gente não tem tanto conhecimento, nem tanto... a gente não consegue mensurar tanto as dificuldades que podem ser enfrentadas, porque hoje a gente tem norma de desempenho, hoje a gente pode ser penalizado pelo Código Civil, tem as normas de acessibilidade, que isso tudo recai sobre a responsabilidade do profissional arquiteto. Então, se eu fizer um projeto, um loteamento, por exemplo, e o meu partido urbanístico prejudicou a implantação do empreendimento, e isso for comprovado que o projeto é meu, eu posso ser responsabilidade civil e criminalmente. Então, eu posso assumir... Se houver se for acionado... uma ação do Ministério Público e for comprovado que o projeto errado veio do urbanismo e eu não fiz nada para poder resolver aquela situação, eu posso ser penalizado. E principalmente hoje com a norma de desempenho, que hoje, para empreendimentos residenciais, você tem que atender inúmeros critérios e o arquiteto é extremamente responsável pelas definições. Determinante para aquelas condições de projeto. Então, às vezes, falta essa maturidade do recém-formado e assumir grandes empreendimentos, porque é o sonho da gente. Quando se forma, a primeira coisa é querer fazer grandes projetos. Bonitos projetos e mega projetos. E a gente não está preparado. Nem está em Dubai, né? Nem está em Dubai. Então, o principal é tentar chegar junto a profissionais. Na minha época, eu tive esse suporte. Como eu fui estagiário de Paulo Rem, e mesmo depois de formado, e até na construtora, eu tive bom relacionamento com os profissionais que já estavam no mercado, como Paulo Rem, Murilo Guerra, Rui Almeida, Eval, e inúmeros outros aqui que eu posso estar esquecendo o nome, Carlos Magno, inúmeros outros, aqui de Sergipe, especialmente, mas em Salvador, Caramelo, Itamar Batista, Maceió, Filadélfia, Campelo, em Salvador também. Então, outros profissionais que a gente acabou tendo algum relacionamento, que era um relacionamento que eu era o contratante, porque eu estava na construtora, mas, ao mesmo tempo, eu estava mais aprendendo do que contratando. Então, tem que ter também vamos assim, esse pensamento de querer aprender com quem já está no mercado e tentar absorver isso. Agora, para uma pessoa que quer entrar como investidor, ele tem algumas frentes. Primeiro, ele pode construir para revender, ele pode construir para alugar, como ele também pode investir em construtoras ou investir junto com outras pessoas em determinadas situações, como o que está acontecendo muito hoje. Grupos se juntam para construir uma casa em algum loteamento lá na Barra dos Coqueiros e vender depois e partilhar os ganhos. O resultado, né? E aí vem, né, fundos imobiliários, que hoje tem hoje você consegue investir em fundo em qualquer uma das operadoras, como XP e outras operadoras que existem. E tem outras modalidades que são mais específicas, de você começar a atuar junto a algumas construtoras que trabalham com SPE, que são sociedades de propósito específico, com cotas de participação, com as associações pró-construção, que aqui em Sergipe hoje está em voga. Então, existem muitas maneiras de você atuar.
O grande lance também é que a construção civil não tem barreira de entrada. A barreira de entrada é você ter dinheiro. Cala a boca e pega o dinheiro. Então é outro risco. Ter o terreno. Ou ter o terreno. Que implica dizer que você construiu aquele bem, né? Isso, mas aí é outro risco. Porque não é porque você tem dinheiro que você vai ganhar dinheiro. Então, para você ganhar dinheiro na construção civil, no mercado imobiliário, você tem que ter um bom produto, tem que saber onde você está se metendo. Tem Um que bom saber momento de lançamento. Exatamente, com quem você está fazendo aquele produto, de que forma, entendeu? Porque as responsabilidades envolvendo o produto são enormes.